Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Quando Naomi Walker, quando ela entrou pela primeira vez no refeitório da Roosevelt High School, ela passou como uma sombra. Nada de roupas de grife, nada de maquiagem chamativa, nada de celular na mão. Apenas uma mochila preta surrada, uma bandeja perfeitamente equilibrada entre seus dedos finos e aquela postura ereta, quase militar, que revelava uma disciplina de outro lugar. Ela atravessou a sala sem dizer uma palavra. Grupos conversavam, outros caíam na gargalhada e olhares como holofotes caprichosos passavam de um canto a outro da sala sem nunca se deterem nela. No mundo governado pelas aparências, Naomi era muito neutra, muito suave, muito silenciosa para chamar a atenção. Mas alguém a notou. Jason Miller. Sentado à sua mesa habitual no centro da sala, como um trono invisível, Jason dominava o espaço como dominava os demais. Sua risada profunda ressoava alto. Sua aura atraía. E em seu rastro, uma pequena corte de meninos e meninas ria de cada comentário seu, felizes por fazerem parte do seu reino. Ele viu Naomi desde o primeiro dia. Uma nova, discreta, tímida, pensou. Perfeito. Mas o que realmente o incomodava era que ela ignorou isso. Ela não olhou para baixo quando ele passou. Ela não estava corando. Ela não fez nada. Ela apagou. E Jason não aguentou indiferença, foi um insulto silencioso. Então ele decidiu que iria colocá-la em seu devido lugar. O quarto dia, numa segunda-feira chuvosa, o refeitório estava lotado. As vozes se misturavam. A música ecoava pelos fones de ouvido mal isolados. O cheiro de batatas fritas gordurosas e macarrão cozido demais pairava no ar. Naomi, fiel a si mesma, foi se acomodar em um canto isolado nos fundos. Uma mesa solitária. Um livro avançado de biologia em mãos, neurociência e comportamento nível universitário. Ela abriu a primeira página enquanto seus dedos distraidamente pegavam seus vegetais cozidos no vapor. E Jason o observou. Ele mastigou lentamente uma fatia de pizza, com os olhos fixos nela como um predador entretido com sua presa. Esperou o momento certo. E quando viu que Naomi estava concentrada na mensagem, levantou-se lentamente, fazendo um barulho deliberado. Seus amigos ficaram em silêncio, curiosos. Ele caminhou até ela, cabeça erguida, olhar zombeteiro, arrogância em cada passo. Então vocês decidiram adotar uma mesa? Ele perguntou, alto o suficiente para os outros ouvirem. Naomi não respondeu. Você não está entediado sozinho no seu canto? Perdeu seus amigos? Ah não, você nunca teve nenhum, eu acho. Desta vez ela olhou para cima, lentamente. As pupilas dele encontraram as dela. Sem medo. Sem confusão. Apenas uma neutralidade gélida, quase clínica. Você está procurando atenção? Ela perguntou, com a voz calma e não agressiva. Jason deu uma risada curta e zombeteira. Não, você é quem vai conseguir. E num gesto teatral quase coreografado para o público que sentia atrás dele, ele pegou o copo de água da bandeja e o derrubou com um baque forte em seu livro. A água escorria pelas páginas, encharcava as anotações manuscritas, respingava no caderno. O som de vidro caindo abafou momentaneamente as conversas. Um silêncio brutal caiu. Depois o riso. Mais Naomi. Não grite. Não recue. Não fez nenhum gesto de pânico. Ela fechou delicadamente o livro encharcado. Limpou as gotas da capa com um guardanapo. Então, sem dizer uma palavra, levantou a cabeça. E fixou seus olhos nos de Jason. Mas desta vez ele sentiu um arrepio. Havia algo naquele olhar. Algo que não tremeu. Algo perigoso. Você cometeu um erro muito grave, ela murmurou baixinho. Jason revirou os olhos e balançou a cabeça com um sorriso irônico. Nossa, estou com medo. Você vai ligar para a diretora? O que ele não sabia era que a tempestade não viria da administração. Ela já estava lá, sentado na frente dele. E duraria apenas 10 segundos. Naomi se levanta. Sem violência. Sem brusquidão. Como se tivesse acabado de comer. Mas na precisão do seu gesto, havia algo estranho. Uma tensão contida, uma concentração calma. Jason se aproximou confiante com um largo sorriso no rosto, ainda achando que estava no controle. Ele abriu a boca, pronto para lançar outra farpa. Mas Helena nem tive tempo de respirar. Em uma fração de segundo, Naomi deu um passo para o lado, girando sobre o calcanhar direito com uma fluidez incrível. Seu braço esquerdo agarrou de Jason logo abaixo do cotovelo, enquanto a outra mão agarrava o pulso dela em um ângulo perfeito. Antes que Jason soubesse o que estava acontecendo com ele, ele sentiu seu próprio peso se deslocar para a frente. Um som seco, uma respiração presa.
Ele bateu forte no chão, seu joelho batendo no ladrilho com um baque surdo. Naomi, imperturbável, já havia travado o braço implacavelmente, o cotovelo puxado para cima e o ombro travado em um ângulo de dor controlada. O rei do ensino médio estava deitado no chão, bochecha contra o chão, dentes cerrados. E Naomi ainda estava de pé, inclinada sobre ele, segurando seu braço de uma forma que só um especialista conseguiria fazer. O refeitório lotado estava congelado. Chega de risos. Chega de vozes. Apenas o farfalhar discreto de um celular que um aluno tirava do bolso para filmar. Jason tentou se mover, mas o menor movimento intensificava a dor. Ele soltou um gemido abafado. Naomi não levantou a voz. Ela respirava calmamente, como se tudo isso fosse um exercício de rotina. Então, lentamente ela falou. Sua voz, calma e perfeitamente controlada, cortou o silêncio como um bisturi. Você zomba dos outros porque acredita que ninguém pode te colocar no seu devido lugar. Você vive no mundo onde ninguém jamais lhe disse não. Asterisco asterisco. Ela inclinou a cabeça levemente, aproximando seu rosto do de Jason. Erro. Jason fechou os olhos, suas feições distorcidas por uma mistura de dor, raiva e, pela primeira vez, de medo. Ao redor deles, alguns alunos estavam boquiabertos. Outros olhavam sem piscar. Uma garota sussurrou. O que aconteceu? Foi então que Madame Reynolds, um professor de biologia, aparece do outro lado da sala. Ela correu entre as mesas, derrubando uma bandeja pelo caminho. Walker, solte-o imediatamente. Naomi virou a cabeça em sua direção. Apenas um olhar. Sem desafio. Sem agressão. Então ela lentamente afrouxou o aperto, como se estivesse removendo uma parte frágil de um mecanismo complexo. Jason rolou para o lado ofegante. Ele manteve o braço ao lado do corpo, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Seu rosto estava vermelho, não apenas de dor, mas de vergonha. Ele havia sido derrubado. Não atingido. Não insultado. Derrubado. Com precisão. Na frente de todos. E ele sabia disso. Tudo havia mudado. Na manhã seguinte, antes mesmo do sino de abertura tocar na Roosevelt High, os corredores já estavam zumbindo como uma colmeia superaquecida. Os alunos se amontoavam em pequenos círculos com os rostos grudados nos celulares. Outros cochichavam no ouvido uns dos outros. Bandas populares, nerds, artistas, até professores, todos tinham visto o vídeo. Quando o valentão pega a garota errada. Em menos de 12 horas, a cena foi além dos muros da escola. Ela se viu no TikTok, no Instagram e até no Twitter. Algumas edições desaceleraram a cena de Naomi, fragmentando-a como um documentário de artes marciais. Outras a transformaram em um GIF. Um meme. Ela se movia como uma profissional. Ela não é uma colegial, ela é John Wick no ensino médio. Jason atingiu o chão mais rápido do que seu cérebro conseguia entender. Mas o que fez realmente estragar o negócio não era o vídeo em si. Foi isso que aprendemos em seguida. Tudo começou com um simples comentário abaixo do vídeo. Espere, não é Naomi Walker, filha da sargento Helena Walker? Outro confirmou com uma foto borrada de um artigo de 3 anos atrás. Naomi, 13 anos, no pódio de jiu-jitsu, faixa azul na cintura, medalhista de ouro. Então as revelações vieram uma após a outra. Sargento Helena Walker, ex-instrutora das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, condecorada diversas vezes por suas missões no exterior. Especialista em combate corpo a corpo. Mãe solteira. Uma mulher conhecida por seus altos padrões e sua disciplina militar. Naomi cresceu em um ambiente rigoroso mas equilibrado. Todas as manhãs, às 5h30, treino. Jiu-jitsu, Krav Maga, manuseio de facas, técnicas de desarmamento. Aos 12 anos, ela já havia dominado sequências que os adultos não ousavam tentar. Aos 14 anos, ela havia vencido 2 campeonatos nacionais juniores de jiu-jitsu, categoria leve. Mas havia outra história, mais recente. Um incidente abafado, mas nunca esquecido em sua cidade de origem. Uma noite há 8 meses, um homem armado entrou em uma pequena loja de conveniência em Chicago, exigindo a caixa registradora sob ameaça. Naomi, que estava com a mãe, se viu no fundo da loja, presa atrás de um corredor. O homem se aproximou de um cliente e gritou. Sua mão tremia, o dedo no gatilho. E enquanto todos congelavam, Naomi se levanta. Ela não gritou. Ela não entrou em pânico. Ela deu um passo à frente. Silenciosamente. Calculadora. Em menos de 4 segundos ela estava em cima dele. Um golpe preciso, uma chave de pescoço, desarmamento. A arma deslizou para o chão. O homem foi subjugado, inconsciente, sem que um único tiro tivesse sido disparado.
O vídeo de vigilância foi apreendido pela polícia. A história não chegou à primeira página. Mas aqueles que sabiam, sabiam. Aqueles que cresceram com Naomi a descreveram como inteligente, reservada e focada. Mas o incidente da loja de conveniência mudou tudo. Ela se tornou a garota perigosa, o ninja, o psicopata silencioso. Alguns pais pediram sua demissão. Outros o evitavam nos corredores. Então sua mãe decidiu se mudar. Nova cidade. Nova escola. Nova oportunidade. Naomi concordou com uma condição: que ninguém falasse sobre seu passado. Que ninguém diga nada sobre suas medalhas. Sobre seu treinamento. Sobre o que ela sabia fazer. Ela queria seja normal. Invisível. Apenas mais um aluno. Mas o destino não decidiu assim. Jason Miller foi oficialmente suspenso por 2 semanas, acusado de assédio e perturbação da ordem pública. No papel, uma punição clássica. Uma punição que parecia para muitos leve, dada sua popularidade passada. Mas para Jason, a pior parte nunca foi a suspensão. O peso do olhar. Que porra é esse ao olhar dos outros? Quando ele retornou 2 semanas depois, ele imediatamente sentiu a mudança. Os corredores não se abriam mais diante dele. Vozes sussurravam enquanto ele passava, às vezes zombeteiras, às vezes curiosas. E por trás de cada risada, de cada sorriso irônico, ele percebeu um nome que lhe foi atirado como uma flecha. O cara do chão. Um apelido humilhante, mas que rapidamente pegou. Seus antigos aliados, aqueles que antes riam de suas piadas, começaram a se afastar. Alguns, em voz baixa, o criticavam. Outros simplesmente pararam de falar com ele. Jason, o rei deposto, tornou-se um páreo invisível. Seu lugar na hierarquia social desmoronou, derretendo como neve ao sol. A distância dos amigos. Seu melhor amigo, Jaden Carter, foi um dos primeiros a sentir essa lacuna. O homem que compartilhava suas piadas, seus planos, suas vitórias esportivas, agora parecia desconfortável perto dele. Quando um repórter local, intrigado pela história que estava abalando a escola, veio entrevistá-lo, Jaden não conseguiu conter um olhar franco. Jason achava que a escola lhe pertencia. Que nada nem ninguém poderia tocá-lo. Mas Naomi lhe mostrou algo mais. Que às vezes inteligência e maestria valem mais do que força bruta. Ele fez uma pausa e acrescentou, um tanto relutante. É difícil ver um amigo cair, mas é verdade. Naomi, o ícone involuntário. Por sua vez, Noemi involuntariamente se tornou uma figura de respeito. Os alunos que passavam por ela nos corredores a observavam de forma diferente. Os murmúrios não eram mais tingidos de zombaria, mas de admiração silenciosa. No entanto, Naomi nunca procurou tirar proveito dessa nova aura. Ela recusou olhares invejosos ou bajuladores. Ela permaneceu a mesma, humilde, focada, distante. Quando um dia lhe perguntaram por que não havia aproveitado essa vitória para se afirmar, ela simplesmente respondeu: eu não fiz isso para ficar famosa. Só para que ele entendesse que nunca se deve subestimar alguém por ser quieto. Naomi não havia batido em ninguém. Ela não insultou ninguém. Ela simplesmente se defendeu. Com controle. Com calma. Com uma precisão que não vinha da necessidade de se exibir, mas de um princípio fundamental. Nunca deixamos um tirano esmagar os outros. E às vezes, tudo o que é preciso é um dia. Com um único gesto. 10 segundos. Para um tirano perder toda a sua coroa.